No âmbito da Unidade Curricular Tecnologia e Suporte à Gestão, foi-nos proposto o desenvolvimento do sistema de BI que integra os dados oriundos dos surveys de museus e bibliotecas dos Estados Unidos, desenvolvidos pelo IMLS, e ainda da coleção de espécies do Museu de História Natural de Londres. A base de todo o desenvolvimento do projeto reside na metodologia de Kimball. Desta forma, para explicitar a metodologia utilizada, recorremos ao livro The Data Warehouse Toolkit, capítulo 17. Esta metodologia segue a lógica ilustrada na figura. O planeamento de projeto foi efetuado no MS Project. Neste são contidas todas as tarefas e atividades necessárias à realização do projeto. Estas estão também atribuídas a cada elemento da equipa de forma equilibrada. Em geral, o planeamento foi cumprido com sucesso. O projeto divide-se nuclearmente em 6 etapas. A primeira, de análise de qualidade de dados, a segunda, de modelação multidimensional, a terceira, a formulação de questões analíticas e KPIs, a quarta, a fase do ETL, quinta, vistas materializadas e, por fim, as dashboards analíticas. Vamos então olhar para cada uma delas particularmente. A ferramenta utilizada foi Talent Data Quality Open Source. Nesta realizamos uma série de análises aos dados que percorreram a averiguação do espaço em branco até aos padrões de frequência e valores distintos. Desta forma, conseguimos inferir quais os principais problemas com os dados e criar um plano para a sua correção. Como resultado, surgiram várias tabelas síntese para cada atributo, contendo informação relevante para este fim. A equipa começou por determinar quais seriam as tabelas de dimensão e posteriormente tabelas de facto. Desta forma, o modelo multidimensional representa uma constelação constituída por 3 estrelas, cada uma com uma tabela de factos, e 3 dimensões conformes relativas à dimensão calendário-dia, calendário-mês e calendário-ano. As restantes tabelas de dimensão representam características de museu, bibliotecas e ocorrências, respectivamente. No que toca ao tamanho, a equipa estima que num prazo de 10 anos, o Data Warehouse atinja um volume de 72 GB. A equipa desenvolveu uma série de questões analíticas que seriam o foco do sistema de BI. No caso dos museus, estas prendem-se com rentabilidade, ensino, investimentos e ligações a instituições académicas. No caso de bibliotecas, com população envolvente versus visita, aumento de staff e aumento de lucro, necessidades infantis das bibliotecas e ainda lucro versus horas de serviço. No caso de ocorrências, com a relevância dos investigadores, localização para expedições, utilidade das equipas de investigação e padrões evolutivos das descobertas. De forma a suportar as questões analíticas, foram desenvolvidos e implementados KPI. Estes interligam-se com o número de espécies encontradas, o rácio de bibliotecas por museus, a percentagem de tecnologia de uma biblioteca, rácio de visitas, despesas dos museus e números de equipamentos tecnológicos, e foram implementados no sistema de BI como forma de monitorizar o negócio. Poderão também ser visualizados nos dashboards analíticos. Para o processo de ETL, utilizamos a ferramenta Talent Data Integration, que nos permitiu extrair, tratar e carregar os dados. Começamos por conectar a base de dados ao programa, assim como os vários datasets. De seguida, construímos o job relativo ao build, que nos permite criar o esqueleto Data Warehouse, e posteriormente, os restantes jobs relativos às várias dimensões e tabelas de facto. Construímos então uma constelação com 3 estrelas, cada uma com uma tabela de factos, sendo elas Gestão Surveys Museus, Gestão Surveys Bibliotecas e Gestão Ocorrências. As principais correções aos dados prenderam-se com a substituição por Not Applicable dos vários valores incorretos, assim como a exclusão dos valores sem significado, como é exemplo um telemóvel com mais 10 dígitos, e ainda a atribuição de designação a códigos. Para a realização dos mesmos, utilizamos maioritariamente a componente TMAP. Geramos ainda as 3 dimensões de calendário, dia, mês, ano, que funcionam como dimensões conformes. Implementamos, por fim, refrescamento na estrela de bibliotecas. Numa fase posterior, implementamos ainda as vistas materializadas. Estas consistem na agregação de dados que facilitam a resposta a questões analíticas. Neste ponto, o projeto divergiu em 2 técnicas: a realização destes jobs recorrendo a TMAP e a queries em SQL. Todos os dados foram guardados na base de dados com sucesso. Para a realização dos dashboards analíticos foi utilizada a ferramenta Tableau, sendo uma ferramenta bastante complexa e utilizada por várias empresas no mundo do trabalho. Foram desenhados 2 dashboards para fornecerem a visão geral dos museus. Nestes são apresentados as variações monetárias ao longo dos vários anos, podendo verificar que o seu máximo foi atingido em 2013. É ainda possível ao cliente selecionar um estado e visualizar para cada um a evolução monetária, assim como a percentagem que as despesas apresentam nas receitas. De seguida é apresentado os top 5 de museus em lucro, despesas e receitas
e ainda a distribuição dos museus consoante a sua rentabilidade, verificando-se que é mais frequente a não existirem receitas. Esta dashboard retrata as ligações institucionais apresentadas pelos museus e a sua rentabilidade, seguindo o funcionamento de detalhe da dashboard anterior. Apresenta ainda um KPI relativo às despesas. Esta dashboard estuda os vários tipos de museus e apresenta por estado o seu lucro efetivo e, ao selecionar o mesmo, a distribuição dos vários lucros por tipo de museu, facilitando assim a decisão de investimento. Por fim, é retratada a ligação entre as bibliotecas e museus, sendo apresentada a sua dispersão no mapa. São ainda classificados os estados consoante um KPI de rácio de bibliotecas por museu, inferindo-se assim a sua relevância para o ensino. No primeiro dashboard, analisámos o lucro por hora de cada estado. O gráfico de barras conclui-se que, na globalidade, houve uma evolução do lucro entre 2006 e 2016. Ao selecionar o estado da Califórnia, observa-se o lucro por hora deste estado. Nos gráficos seguintes, apresentamos os top 5 estados mais rentáveis e os 5 menos rentáveis. Neste dashboard, poderemos saber quais as bibliotecas com maior lucro e com maior prejuízo. O gráfico de barras mostra assim a diferença entre o lucro por hora de 2006 e 2016. O tema deste dashboard é a relação entre o lucro e o número de funcionários. De forma geral, notamos que houve uma evolução no número de funcionários assim como no lucro. No mapa mundo apresentado, o tamanho do círculo representa o lucro de cada estado e a sua cor a quantidade de funcionários do mesmo, ou seja, quanto mais escuro for o círculo, maior será a quantidade de funcionários. Ao selecionar um estado, é possível ver os gráficos de barras alterarem consoante os seus valores. Ao selecionar o estado do Texas, surge um gráfico de barras que mostra as visitas anuais por ano e o seu lucro, sendo possível também ver o rácio de visitas e população, sendo este, neste caso, excelente. Para finalizar a questão das bibliotecas, analisamos a quantidade de livros eletrónicos, material de vídeo e áudio, assim como programas infantis, de forma a perceber quais os estados mais focados nestes parâmetros. Por exemplo, após a seleção do estado de Nova York, o gráfico de barras altera os seus valores consoante o estado em questão. Nesta dashboard, relacionamos os continentes com o número de espécies encontradas e ainda por determinado ano. Aqui, podemos visualizar e distinguir quais são os continentes com mais ocorrências, a percentagem que cada um representa em relação ao total de espécies encontradas e ainda a evolução das descobertas ao longo dos anos. Estes continentes encontram-se classificados como Very Bad, Bad, Good e Very Good, mediante o número de espécies encontradas nesse mesmo continente. Esta dashboard permite relacionar os países com as suas descobertas ao longo dos anos, onde podemos analisar quais são os países com mais descobertas e como foi a sua variação num determinado período de tempo. Estes países encontram-se também classificados por Very Bad, Bad, Good, Very Good e Great, consoante o número encontrado em cada país. Selecionando um, vemos qual a percentagem de recolhas que o mesmo representa em relação ao total encontrado, o número de descobertas, assim como os anos em que estes foram descobertos. Nesta dashboard podemos analisar a performance das equipas de investigação, podendo ver a sua classificação mediante o número de espécies encontradas e qual o número de equipas em cada uma das classificações. E por fim, é apresentado um top 10 das equipas que mais encontraram espécies, identificando qual foi o total encontrado e em que anos se deram estas ocorrências. A equipa desenvolveu o espírito crítico, compreendeu de forma mais clara a importância e complexidade dos sistemas de BI nas organizações, assim como a relevância do display apelativo e claro da informação. Concluiu também ser importante o trabalho contínuo e monitorizado do projeto. Considera ter sido um projeto que alargou os seus conhecimentos e permitiu aos estudantes um contacto mais realista com a área de Business Intelligence. No geral, foram cumpridos todos os requisitos propostos para o projeto.